E aí pessoal, a gente está aqui hoje em mais um Entretanto. Você pode se ligar aqui nos links aqui do nosso canal do YouTube, o nosso Face, o nosso Twitter. A gente está aqui hoje na Samba Tango Filmes, esse lugar maravilhoso, que foi cedido aí pelo um dos sócios proprietários aqui, o Alexandre, quero agradecer muito. E a gente está aqui hoje no programa Entretanto falando de um tema muito interessante, que é a Pode ou Não Pode, baseado lá naquele texto de Paulo, se tudo convém, não convém. A gente está hoje com o pastor Flávio, da Igreja Quadrangular do Recanto do Bosque. A gente está com o Sérgio, que é membro da Igreja Presbiteriana e é um cantor de música popular brasileira. A gente está também com o DJ Henrique, que é um DJ muito conhecido aqui na região, em Goiânia, e com certeza daqui a pouco para o Brasil inteiro, certo? E a gente está com o Marquinhos, que é um dos caras que estão colocando para fritar no Freedom, que é um movimento, um ministério de uma galera muito louca aí que vocês vão poder conhecer mais. E o Digão está aqui também, né, de short vermelho e bolinhas brancas. E entretanto, é para falar. Início aqui ao nosso programa Entretanto, quero saber aqui do pastor Flávio, dentro do tema que a gente está trabalhando hoje, que é essa questão de tudo convém, é lícito ou vice-versa, se esse texto hoje é mais uma questão cultural, bíblica, como é que você vê isso hoje, pastor? Bom dia a todos. Quanto à pergunta que o Rodrigo acaba de fazer, se é uma questão cultural, uma questão religiosa, a Bíblia fala que nós devemos fazer tudo com ordem e decência. O grande problema está no exagero. Quando nós exageramos naquilo que nós colocamos, aí que há o grande problema. E essa questão de tatuagem, usar pince, brinco, isso é uma questão mais social. A Bíblia, ela não dá nenhum respaldo falando que isso é pecado. É uma questão social e como nós somos indivíduos, cada um tem a sua opinião. Tá, se for pensar assim que talvez a questão bíblica em si, ela acaba sendo adaptada à cultura então, de cada lugar. Eu tenho o Marcos aqui com esse tanto de tatuagem, o DJ aqui, o cara toca música eletrônica em vários lugares. Como é que, mas e aí, convém, não convém essa questão? Dependendo do lugar que é difícil, não? Depende, porque você fala na questão de cultura, adaptar a Bíblia, a questão não é uma... É possível isso, adaptar a Bíblia? Mas então, não seria adaptar a Bíblia na questão de uma cultura. Tem que entender todo um contexto, o porquê que Paulo falava isso. Seria o porquê que Paulo falava, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se for olhar na lei, nem tudo é lícito. Então por que Paulo falava, todas as coisas me são lícitas? Se não é lícito, então Paulo não poderia ter falado isso, você concorda comigo? Verdade. Agora eu falo desse tema porque, por exemplo, o que a gente chega na conclusão? Se a Bíblia não é adaptada, então como que a gente consegue chegar nesse ponto de adaptar a situação? Adaptar cada um a cada lugar? Porque não convém, talvez chegue para o escândalo, é isso? Seria isso? Vocês dois pensam nisso? Eu acho que a questão cultural influencia muito, porque é um pouco complicado a gente conseguir trazer a vivência de Jesus, a vivência da época da Bíblia, para a vivência de hoje. Por exemplo, na cultura do judaísmo, a barba, por exemplo, era um status. Hoje é um indivíduo barbudo, como o diretor aqui, não é bem visto na sociedade, porque a nossa sociedade é uma sociedade muito de estereótipos. Não, mas só uma pausa aí desse que você está falando. Mas hoje a barba é moda. Hoje essa questão de ser bem... talvez alguns anos atrás em algum lugar, a barba realmente dá uma sensação feia. Mas hoje a barba está na moda. Olha o João Paulo ali, a barba dele. Essa coisa bonita, feia pra caramba esse aí. Tô namorando, viu, gente? Olha o nosso... Vamos analisar a questão cultural brasileira. Nós somos colonizados pelos portugueses e aí durante um certo tempo os portugueses se vestiam como portugueses e os índios de bunda de fora. Você tá entendendo? Então assim, a gente vê a diferença de culturas em choque total. Aí com a evolução do país, todo o passado histórico brasileiro, quem que era a influência, as grandes lideranças que eram influência no país eram os militares. Então o que os militares queriam? Militarizar todo mundo.
Então todo mundo tinha que ter um corte de cabelo bonitinho, igual no Digão, não podia ter barba, tinha que andar alinhado. Nós estávamos tudo desqualificados do exército. Então assim, a gente está falando de questão histórico e cultural. Não estamos falando de igreja. Então Agora vamos entrar para o âmbito da igreja. Então peraí. Quem foi que trouxe o evangelho para o Brasil? Os caras lá não sei da onde, da ponta da baixa da égua dos Estados Unidos, vieram de lá para o meio do Pará, trazer o movimento para lá, para o meio do Pará, de quê? De short chinelo? Não era. Era de terno e gravata que os caras andavam. Então, quer queira, quer não, isso ficou meio que entranhado na cultura da igreja. Então vamos colocar, Sérgio, pastor Flávio, que a cultura influencia muito no texto bíblico dessa passagem? Seria isso, Sérgio? Eu não sei se Paulo estava preocupado com a cultura dos crentes, das pessoas que viriam daqui 1 século, 2 séculos, 20 séculos, né? Eu acho que ele não estava nem pensando nisso. Eu acho que a preocupação de Paulo ao meu ver, é mais no sentido ético mesmo da palavra, assim. Aquilo que muita coisa pode me ser lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, eu acho que Paulo chama mais atenção para a questão do bom senso. Então, o bom senso, o que era já bom senso naquela época, hoje é bom senso do mesmo jeito. Só que a gente costuma querer, de certa forma, acho que autenticar, de certa forma, os nossos vícios, as nossas modas, os nossos costumes, e falar, não, peraí, eu vou e me protejo daquilo ali, me protejo daquilo que as pessoas provavelmente vão falar de mim. Então, assim, eu vou usar uma barba, eu vou usar um piercing aqui, um piercing na língua, eu vou usar uma tatuagem, e então, assim, eu acho que é mais simples do que a gente pensa, eu acredito. E aí, essa coisa de você usar isso, usar aquilo outro, passa a ser coisa menor. Vamos ilustrar para o pessoal que está vendo a gente, só para vocês entenderem como que é a questão. Será que Paulo não estava falando para os caras assim, se deitar com a prostituta não rola, porque você tem uma esposa, então você até pode procurar a prostituta, mas não te convém, é lícito, você é livre para fazer o que você quiser, Deus deu livre-arbítrio para você. Mas será que compensa? Compensa você deixar a sua esposa e procurar uma mulher que não tem compromisso nenhum com a vida, com a sociedade ou com outras coisas, para você ter com ela, em vez de você ir cuidar da sua esposa, cuidar das coisas da sua casa, e cuidar dos seus filhos, dos seus afazeres, da sua fazenda? E acho que a questão, será que a questão aí, para o pessoal entender bem, não é caráter? Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Por exemplo, eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte: você pode fazer tudo, mas um dia você vai responder por tudo que você está fazendo, entendeu? Eu posso me apossar do que não é meu, eu posso me deitar com uma prostituta, eu posso encher a cara, posso usar droga, posso roubar, só que um dia eu vou responder por tudo isso. Então não convém que eu faça, porque um dia eu vou pagar por isso que eu estou fazendo. E eu acho que essa consequência das coisas que você decidiu por si só fazer, não vai ser só lá no juízo final, vai ser agora. Agora, aqui. O cara vai, deita com a prostituta, pega uma sífilis, fica ruim, doente, passa mal, tem que tomar remédio, tem um maior problema. Se não contrair um HIV, uma outra coisa mais grave, que não tem solução. Então, assim, é mais questão de caráter. Eu creio assim, que nas simples coisas, nas coisas mais simples da vida, né, a gente é tentado a todo momento burlar, né? Burlar uma regra, burlar uma lei. Ainda mais os brasileiros, que gostam do jeitinho. A gente gosta do jeitinho, né? Então, assim, eu acho assim, que essa questão da ética é uma questão muito, muito séria, assim, né? E nós que somos cristãos, nós que somos, dizemos, nos autodenominamos, né, convertidos, lavados pelo sangue de Jesus, professamos uma fé, né, em Jesus, muitas vezes a gente não quer a responsabilidade de pensar no que é ético, naquilo que é ético e no que não é ético. A gente pensa logo assim, ou é pecado ou é, né?
Mas a ética também, ela, digamos assim, é uma coisa prazerosa também, é uma coisa que Deus também requer da gente. Marquinhos, só fazendo uma ponte. Gancho, não? Fazer um gancho? Não, um gancho corta. Pode falar não, o diretor não deixa. Capitão Gancho. Fazendo uma ponte. Pode. Nós estávamos conversando sobre reino, e aí eu queria ouvir você falar sobre reino, para o pessoal que está assistindo a gente entender essa questão do reino. A igreja veio imprimindo o reino nas roupas. Mas, e como que é a forma correta da gente imprimir reino que você vê nessa questão do... Vamos fazer assim, vamos segurar um pouco essa pergunta aí, pessoal. Vamos ouvir o Sérgio cantar uma aí. Não, então faz assim, a discussão aqui tá bem calorosa, legal. né? Vamos cantar com o Sérgio de Brasília, só para cantar pra gente. Sérgio, o que você vai tocar aí? Vou cantar um sambinha que Deus me deu, que chama Canto da Terra. Eu não vou cansar de cantar pro Deus do meu viver, porque com grande mão me salvou, por isso sou feliz. Eu não vou cansar de cantar pro Deus do meu viver, porque com grande mão me salvou, por isso sou feliz. Vejo os pássaros na janela e as flores na primavera e os rios fluindo, águas cristalinas. É por essas e outras que eu não paro, não posso parar de elogiar-te para sempre, ó meu Deus. Toda a terra está cheia de sua glória, toda a terra está cheia de sua glória, não posso parar de cantar. Toda a terra está cheia de sua glória, toda a terra está cheia de sua glória, não posso parar de cantar. Toda a terra está cheia de sua glória, toda a terra está cheia de sua glória, não posso parar de cantar. Toda a terra está cheia de sua glória, toda a terra está cheia de sua glória, não posso parar de cantar. Então, Marquinho, voltando àquela questão que a gente tinha falado, da igreja ter imprimido os rótulos, e aí agora a gente vai entrar no novo assunto, que é a questão do reino. Como é que você está vendo isso? Você que está envolvido nesse assunto do reino? Bom, acho que eu não sei com as outras igrejas, mas no contexto que eu tenho vivido hoje, o que eu tenho mais escutado é sobre reino. Eu vejo muitas pessoas falando sobre reino, que reino é isso, reino é bandeira de igreja. Eu vejo que o reino é bem mais do que isso. O reino de Deus ele não cabe dentro da igreja. Não cabe, não tem como querer colocar o reino dentro da igreja. Eu acho que é por isso mesmo que Jesus não ficava na igreja. Por isso que Jesus, ele andava por aí, né? Ele não ficava dentro da instituição. Por causa que o reino de Deus é muita coisa. O reino de Deus você tem que ser proclamado dentro de uma faculdade. O reino de Deus tem que ser proclamado dentro de uma empresa. O reino de Deus tem que ser proclamado sim na política. O reino de Deus tem que ser proclamado na educação. Ou seja, não é só simplesmente dentro da igreja. A igreja seríamos nós, onde tem 2 ou 3 reunidos, a Senhor está, então seríamos nós, seríamos a igreja. Pois a gente for olhar o contexto de Jesus. Onde Jesus ia, acontecia cura. Onde Jesus ia, acontecia libertação. E isso
seria a questão do reino. Ele não ficava chamando as pessoas para ir para a igreja. Não para a igreja, não. Ele apresentava o reino. É interessante que o que Jesus falava era só sobre reino. Era só sobre reino. Tipo, o reino de Deus está dentro de você, o reino de Deus é considerado como tal, é parecido com isso, como aquilo, ou seja, Jesus ele falava só sobre o reino, e às vezes hoje nós temos nos preocupado mais de levar as pessoas a conhecer a igreja do que levar as pessoas a conhecer o reino. Jesus priorizava, né? Buscar em primeiro lugar, era a prioridade. Em primeiro lugar, o reino. As outras coisas vão ser acrescentadas. O que você precisa é namoro, é trabalho, é casamento, é faculdade. As outras coisas, porque nós somos o reino, aonde quer que nós estejamos, nós somos o reino. Isso, e o que hoje, no modo de falar, as igrejas têm apresentado? Tem apresentado, vem para a igreja que seus problemas vão ser sanados. Vem para a igreja que você vai ter a sua bênção, vem para a igreja que você vai ter o seu milagre. Então Jesus nunca apresentou dessa forma. Mas essa forma. não é a necessidade de congregar uma comunidade de dizimistas, de ofertantes para sustentar a obra? Então, poderia até ser. A igreja, hoje, no modo de falar, ela, vamos colocar assim, deturpou não o princípio da Bíblia, mas os valores do reino. Ou seja, buscar primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje a pessoa só vai para a igreja para fazer uma campanha. Eu conheço muitas pessoas que não são cristãs e que vai para a igreja. Fazer a campanha das 7 quartas-feiras. Não só das 7 quarta-feira, mas das 7 chaves que você vai ter da sua casa, do carro. Eu achei interessante um pregador falando assim, você não vê campanhas falando 7 dias para que morra a sua carne, 3 dicas para como você deixa morrer de fofocar. E Jesus apareceu, você não vê isso. Ou seja, está mais focado nessa questão. 7 semanas de oração pela furada de fila do banco. Tudo, mas em questão de reino você não vê. Eu acho que o problema, eu acho assim que o problema pode estar na pessoa, pode estar na igreja, mas assim, à medida que a igreja, que determinada igreja, digamos assim, desvirtua os propósitos de Deus, que Deus instituiu para aquela comunidade, ela está deixando de ser igreja, ela está sendo mais instituição do que igreja. Então o que a gente tem? Desculpa interromper, Sérgio. Pastor, então a gente tem o seguinte, tudo me convém, tudo é lícito, chega a ser uma questão mais a ideia do pastor, do líder, não vou colocar pastor, a ideia do líder, mas nem tudo edifica, mesmo texto, mas nem todas as coisas edificam. Nós temos que ser claros quanto a isso, né? A igreja, com certeza, ela é um ponto de referência, né? Para uma ajuda espiritual, para uma ajuda social, né? Para uma ajuda questão emocional, todas as coisas, a igreja ela é um ponto de referência. Agora, o que nós temos que ter um cuidado é que nem todas as coisas nos convêm, nem tudo que eu vou fazer convém. Eu posso todas as coisas. Eu estou sujeito o que o meu pastor acha que é o correto para as ovelhas dele. Por exemplo, na época de Jesus, que tinham os pastores de ovelha e tudo mais, se ele achasse, não, eu acho que as minhas ovelhas não podem tomar água nesse riacho aqui, eu vou levar para aquele ali. Ele é o pastor, ele leva. Agora, se chegar lá, vem um leão e come as ovelhas, mata as ovelhas, a responsabilidade é dele. Eu, enquanto ovelha, eu tenho que obedecer meu pastor, isso é bíblico, eu tenho que obedecer a minha liderança. Eu posso até me dar mal porque eu estou obedecendo essa liderança. Mas quem vai responder no final por tudo isso é o pastor. Entendeu? Talvez ele está me mandando fazer uma coisa que não convinha. Como é que a gente vai ficar quando, por exemplo, um pastor que fala que não pode ter tatuagem, que ele acha que não convém, identifica, e você pega um pastor que fala que pode? Como é que fica isso? Um pastor que pode dançar hip hop, outro que não pode? Como que ele chega num senso para isso? Questão da ética, né? A ética. Se eu estou num lugar, ou eu tenho o meu bom senso, se eu estou aqui e o meu pastor quer, aqui eu posso fazer essas coisas, então, agora você falou que eu não posso fazer, então, pastor, muito obrigado, né? Verdade. Mas eu vou procurar, né? Você não tem liberdade, filho? Sim. Eu vejo como, por exemplo, essa questão de você falar, então por que uma igreja pode e outra não pode, tá liberal, igual o Henrique falou, na questão, no final tudo, se o pastor mandou fazer algo,
e que se eu estiver fazendo errado, vai cair para onde? Pro pastor. Mas, tipo, o porquê que às vezes nós sabemos que aquilo ali é errado, por que nós não pedimos uma direção de Deus e caminhar de uma forma? A gente não pode ser alienado. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei com a música eletrônica, há 6 anos atrás, não era uma coisa bem vista. Né? A música cristã, ela era muito fechada. Né? Pop rock é de Deus, rock não é de Deus. Uhum. DJ é satanista, é tambor do cabelo. Do inferno para nos infernizar. Exatamente. Porque tudo E rock é um maconheiro. Exatamente. A minha igreja não recebeu bem o fato de eu ser DJ, de estar trabalhando, entre aspas, na noite, apesar de ser nas igrejas, mas querendo ou não, começou a faltar a escola bíblica, já não tem mais a frequência que tinha e tudo mais. E chegou a um ponto que ou eu tinha que escolher continuar com o meu trabalho de DJ, ou continuar meu trabalho e sair da igreja, ou parar com o meu trabalho de DJ. E o que você escolheu? Continuar. Eu tinha convicção que eu fui chamado para isso. Eu recebi várias confirmações de Deus. Chegou a um ponto que eu falei assim, não, eu vou parar de tocar. E numa reunião de oração que não tinha nada a ver, que era para estar uma galera para essa oração, fui só eu. O pastor começou a orar e Deus começou a falar: ontem você estava procurando música de referência, eu sou sua referência. Eu te chamei para ser DJ, não foi para ser músico. Para de tocar com as bandas e vai ser DJ. Pode sair do seu trabalho. Eu estava em dúvida, eu tinha um trabalho muito bom. E Deus confirmou, falou: pode sair do seu trabalho que eu vou te manter. Eu saí, eu não tinha carro, eu tinha uma motinha velha, eu não tinha meus equipamentos. Eu saí desse trabalho que eu ganhava bem. Fui ganhar nada e hoje eu tenho tudo isso, entendeu? Por que eu saí da igreja? Voltando lá, por que eu saí da igreja e não continuei lá, que eu gostava muito da igreja, mas eu não continuei, justamente para não ficar em pecado, porque se eu estivesse lá indo contra a palavra do pastor, do líder da igreja, eu estava em pecado. Por mais que eu estava, entre aspas, pecando para fazer a obra de Deus, que é cumprir o ID, se o meu pastor falou que eu não posso ir, e eu desobedecer ele, não adianta nada eu fazer, porque eu estou em pecado. Então é muito melhor eu procurar um lugar onde eu vou ser acolhido, onde o pessoal entende a visão que Deus tem para mim, onde o pessoal entende a tatuagem, o pessoal entende a barba, entende o MPB, que tem lugar que também, MPB, imitando Caetano Veloso, não sei o quê. Então é muito melhor eu estar com uma pessoa que entende essa visão e que vai me apoiar e vai me dar cobertura espiritual para isso, do que eu ficar martelando e falando mal do meu pastor pelas costas que eu não vou ser abençoado. Aí, nesse caso é que eu tô falando. Então, isso seria interessante porque, por mais que você não foi bem aceito, Deus já tinha te dado uma direção. Ou seja, às vezes nós não pedimos a direção e queremos fazer, tipo, eu vou fazer porque eu vou. Beleza. Quando a galera fala muito em questão de tatuagem, tatuagem pode, tatuagem não pode. A Bíblia não respalda que pode, a Bíblia também não respalda que não pode. Você apanhou muito? Cara, a primeira tatuagem que eu fiz foi Jesus Cristo. Mesmo sendo uma tatuagem por Jesus Cristo, eu escutei muito de muita gente. Mas foram pessoas ignorantes. Por quê? Ignorantes é a pessoa não entender do assunto. Mas meus pastores nunca chegaram em mim. Não, que isso não. Criticaram. Na época eu estava em uma igreja e a minha pastora falou assim: não, por que você fez? Vamos ungir ela. Tipo assim, eu não me senti ferido por causa disso. Eu não me senti, mas assim, essa questão que ele está falando, questão de direção. Ok, todas as minhas tatuagens já têm um significado. Eu pedi direção a Deus. Se na minha igreja na época podia ou não podia, eu não sei, porque quando eu fui fazer, eu estava em um momento de rebeldia que eu fiz. Então foi pecado. O pecado não é a tatuagem, o pecado é a intenção, que foi a minha rebeldia que eu fiz a tatuagem. Mas depois disso, todas as minhas tatuagens que eu fazia, eu orava e pedia para Deus uma direção. Tem um leão no braço, tem uma âncora escrito Hebreus 6,19, tem água, tem flores no meu braço, mas tudo isso tem uma direção. E eu até estava compartilhando com um amigo meu e falei assim: quando eu comecei a fazer tatuagem, eu falei para Deus, eu quero fechar uma parte do meu corpo. Eu sempre achei tatuagem bonita. Não sou roqueiro, não sou rapper, então assim, nenhuma
funk, nada, Nem ou seja, presidiário, nem presidiário, nenhuma dessas... Podia estar roubando, matando, mas eu tô aqui fazendo tatuagem. Ou seja, nenhuma, no modo de falar, dessas culturas, desses estilos, me influenciam, tanto é porque eu gosto. Ou seja, quando eu comecei a fazer, eu pedi direção para Deus, Deus me dá direção. E eu falei, Deus, eu quero fechar uma parte do meu corpo, seja uma canela, seja as costas, seja o braço. E eu falei assim, então eu vou fechar o braço. Comecei a fazer todas as tatuagens e eu estava em um momento de oração no monte e uma mulher nem sabia, ela não sabia disso que eu tinha falado, ela me conhecia. Mas ela sabia que eu gostava de tatuagem, mas eu nunca tinha chegado nela e falado assim, essa é a minha última, por que não? Ela chegou e falou assim, eu estou falando isso com temor para você porque eu nem sei, mas Deus manda te dizer que essa é a sua última tatuagem. Então entenda, ou seja, é algo que foi direcionado. É igual de falou que não, eu comecei, tal, e Deus começou a me dar a direção, então foi por isso que eu saí. Minha tatuagem foi direcionada. É massa, porque seguindo a palavra, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Então a gente tem muita visão de limitar o reino. No reino de Deus isso é aceito, isso não. Antigamente, bateria... Na verdade eu vejo como os pode e os não podes, né? Tipo, exatamente. Os pode e os não pode da igreja. Isso pode. Isso não pode. O pastor falou aquela hora em off, algo muito interessante que eu queria salientar mais uma vez. O texto não fala de usos e costumes. Não fala de usos e costumes. O texto fala de bom senso. Bom senso, bons costumes. Sim, se você for olhar tudo. Os costumes são cada pastor, de acordo com a denominação e na liturgia da igreja, ele vai seguir. A certa denominação que lá é sertanejo. Lá não pode rock. Mas se é bíblico, por que o pastor tem que dar esse Por causa do exagero. Por causa do exagero. Aí a gente resume. Glutonaria, que nós estávamos comentando. Glutonaria é um pecado que do exagero. Tudo em demasia estraga. Tudo em demasia vira extremo. Extremista. O louvor é bom, mas se for grande demais, fica chato. A administração é legal, mas se até a palavra se for grande demais também fica chata. Sim. É bom senso. Agora, com relação a essa questão de, mas se é bíblico, por que as denominações são diferentes? Acho que é questão do direcionamento. Acontece demais do cara falar assim, pastor, eu queria vender minha casa. Ele, meu irmão, não vende não porque vai vir uma crise aí. O bom senso dele deveria ser, vamos orar para pedir o direcionamento de Deus. Então acontece muito isso, acho que isso responde a essa questão. Pastor, eu quero ser DJ. Não, meu filho, vamos orar para pedir um direcionamento sobre isso. Não, ele fala, não pode, misericórdia, isso é do capeta. Eu acho interessante essa questão do evangelho, porque, por exemplo, existem em Goiânia 300 milhões, eu estou chutando, de denominações. Cara, qualquer esquina que você chega tem a igreja de fulaninho de tal. Eu admiro muito isso na igreja católica. A igreja católica tem um líder e todo mundo está debaixo desse líder. É como se fosse uma empresa. Cara, você chega na Oi, por exemplo, a Oi tem o presidente tem os auxiliares dele, aí vem os gerentes, coordenadores, supervisores e tudo mais, mas todo mundo responde a um, entendeu? A gente tem Jesus, depois de Jesus vem quem? Minha ideia. E tem pastor que coloca a ideia dele acima do que Jesus falou e acima do que a palavra fala. Seguir a Bíblia, ler a Bíblia, se alimentar da palavra e vir aqui para transbordar isso que você tá vivendo na sua casa. Nossa, vamos fechar esse bloco, a gente volta com o Sérgio, que a gente vai ouvir o DJ Henrique tocar uma batida massa pra gente. E só amarrando, porque senão a gente dá aval para os desigrejados criarem assuntos. A gente não está tentando de maneira nenhuma desconstruir o papel da igreja, tanto de Deus para com os homens e dos homens para com os próprios homens. A gente não quer desconstruir a igreja, até porque, na verdade, até porque o homem precisa se organizar. O homem não consegue viver sem organização. A palavra manda a gente congregar. Sim, o homem não consegue viver sem organização. Então a gente não destrói o papel da igreja, mas a gente está aqui tentando construir uma igreja melhor. Vamos ouvir o DJ e aí já a gente volta. Eu nasci para te adorar, te adorar, te adorar. Eu nasci para te adorar.